Vocês acham que tem que ir ao mercado mesmo para trazer um meio-campista pensando na próxima temporada? Ou com essas alternativas aí, talvez dar mais minutos para o Murilo, para o Rian, a gente consegue achar um substituto para o Lucas Romero melhor do que o Wallace, né? Porque o Jardim já explicou que não é uma questão técnica, é uma questão de característica. Eu acho que para o ano que vem, o Wallace, não sei o que vai acontecer, mas o Cruzeiro abrindo o espaço aí, conseguindo uma negociação, tem que buscar um outro, né? Para trabalhar aí um garoto, um mais jovem com calma, mas o Cruzeiro, quando não tem o Lucas Romero, faz uma falta absurda. E dependendo de alguns jogos, você abrir mão de ter um primeiro volante ali, tipo como foi nesse último com o Lucas, com o Eduardo. Acho que com o Mateuzinho até ia ser melhor que ele mais rápido, né? Mas tendo o Lucas, o Eduardo, depois o Christian sem estar 100%, a gente sofreu bem. Eu acho até que o Jardim podia ter feito essa alteração do Rian Guilherme há mais tempo, né? O Eduardo já dava mostras de que estava totalmente desgastado, andando ali. Se ele tivesse uns 20 minutos ali em campo, eu acho que ele teria feito um papel bem legal, né? Eu até peguei aí, ele postou uns lances aí, Caramujo, jogou pouquinho, né? Tá aí no palco aí aqui da nossa live, mas cabeça erguida, né? Como eu disse, passadas largas, mostrando vontade ali em divididas, né? Acho que mesmo tendo pouco tempo, o atleta tem que fazer isso aí, velho. Aproveitar o pouquinho de minuto, né? Se a gente pegar e comparar o que o Sete fez nesse tempo aí, olha lá, já nem lembro o que ele fez ali naquela bola. Ainda bem que cortaram o lance. Olha lá, jogando com passes rápidos, ligando, né? Procurando sempre o Matheus, né? Que é uma. Aí ganha dividida. Sempre com cabeça erguida, né, Pedro? Mapeando ali como tem que ser um volante, né? E acho que um ponto, assim, é claro que o recorte é pequeno, né? Mas Sim, aquele lance que ele joga com um toque, isso é muito importante para o primeiro volante. Existe uma discussão muito grande hoje que o futebol está muito limitado a um toque só, mas o primeiro volante ele tem que ser dinâmico. Na maioria das vezes ele vai jogar com poucos toques, né? Então, eu acho que foi algo que fez falta, inclusive, pro Lucas Silva nesse confronto, né? Eu vi o Lucas Silva segurando muito a bola e perdendo em alguns momentos. E quando você está ali como primeiro volante, isso não pode acontecer. E esse ponto dele já procurar sempre o camisa 10, que no caso é o Matheus Pereira, também chama muita atenção. Ele é um volante de muita imposição física também, né? Ele tem um porte físico bom. É um padrão hoje de volante, assim, a maioria dos novos volantes são jogadores mais altos, mais fortes. Mais altos, mais fortes, mas sem abrir mão da parte técnica, né, Pedro? E ele demonstrou nesse pouco tempo a questão técnica também. Eu até acredito, Samuel, que por conta do Cruzeiro ter feito duas substituições que talvez não tenha sido, né, muito provavelmente dentro daquele planejamento, ele acaba forçando a segurar um pouco mais a questão da substituição, porque ele só tinha mais uma pausa, né, para substituição. Sim. Então, eu imagino que pode ter sido isso, tá? Com relação à minutagem aí do Rian, que acabou entrando com poucos minutos. Uma coisa que a gente não conseguiu observar nessa partida do Rian, e que o Lucas Romero faz, e faz muito bem, é ajudar na saída de bola, né? De buscar essa bola lá atrás, de fazer as movimentações necessárias, o passe também com muita qualidade, mas isso não deixa ele incapaz de fazer isso, pelo contrário, né? Acho que com treinamento, no dia a dia também ali, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim vai buscar tentar tirar isso dele também, né? Essa questão da reposição, e que o Lucas Romero faz, e faz muito bem. É importante, acho que a gente ter também atletas que têm margem de crescimento para desenvolver nas mãos do Leonardo Jardim, né? Principalmente os atletas que são jovens, no caso do próprio Rian, né? Já tem sim uma certa experiência, mas de qualquer forma briga aí, chega no Cruzeiro também brigando por espaço, né? Cada um ali está defendendo o seu, e vejo com bons olhos, para mim, um futuro promissor com a camisa do Cruzeiro. É isso, é isso. Vamos torcer, né, para que ele siga esse processo de evolução aí, porque pareceu ser um jogador que tem realmente bons
recursos técnicos. Caramujo, com o futebol de hoje, velho, eu sinto falta em ter um volante que tá em toda parte do campo, sabe? Com uma condição física privilegiada. Tipo, eu sou fã do Jean Lucas do Bahia, velho. Eu acho que é muita imposição física, sabe? O cara tá em todo lado do campo, velho. Vai lá pra frente, volta, briga o tempo inteiro. E esse jogador que dá dinamismo, né? Eu não gostei do jogo do Lucas contra o Sport, velho. Ele tava um Lucas muito diferente, velho. Tentando drible o tempo inteiro, que não é comum do Lucas Silva, né? Por mais que ele tenha aquele gesto assim, mas não é um gesto de segurar a bola, né? É de, às vezes, dar uma desacelerada, mas sempre pegou, deu uma clareada no lance, tocou, nada de tentar drible. Ele tentou mais de uma vez, inclusive, aí perdeu a bola e o Cruzeiro recuperou bem, né? Mas tomara que esse Rian Guilherme aí seja um volante do nível de estar em todo lado do campo, né? O Romero, ele tem um pouco dessa característica, mas não de... o físico também, a idade, né? Hoje o Romero já é mais consciente ali no seu posicionamento, mas a gente precisa, no meio campo hoje, você ter um volante assim, faz muita diferença. Né? E é o principal motivo do Wallace não conseguir jogar com o Jardim, né? É um jogador que ele cobre um espaço muito pequeno ali, né? Ele foi formado assim, ele jogava no time do Grêmio, que ele ainda tinha ali um pouco mais de mobilidade, mas na Europa, especialmente na Udinese, ele estava jogando num time que tinha uma postura muito retraída. Então o cara passa vários anos sendo condicionado a jogar dessa forma, aí vem para o Cruzeiro, que ele tem que fazer... Abraço, Rodrigo Genta. O box to box, né? Que tem que fazer, os volantes têm que correr mais. Ele não consegue se adaptar. Então, acho que isso explica um pouco dessa baixa minutagem do Wallace. Vamos ver o que acontece para a próxima temporada. O Edu Lacerda falou de um jogador aqui que eu também gosto, que é o Denilson do Cuiabá. É um bom volante, né? Nessa característica de ser um cara dinâmico, que já aparece foi bem. dessa característica, né? Hoje não sei como é que ele tá. Acho que talvez tenha perdido ali o timing de mudar, né? Mas ele é jovem ainda, viu, Samuca? Sobral já foi dessa característica, né? De estar em Não. todo lado. Sobral, eu acho que ele se perdeu um pouquinho no Cartola, né, Samuca? Não sei se você lembra da polêmica que o Fernando Sobral supostamente não fazia faltas para não perder pontos no Cartola. Tá Teve brincando, isso. quem? Teve isso. Acho que foi o Thiago Nunes que lançou essa acusação, assim, ó, numa coletiva. Grande. Eu não lembro disso, não. Teve isso. Pessoal que tiver a lembrança aí, ajuda a gente no chat. Mas o Denilson do Cuiabá tá jogando aí com uma boa frequência lá na Série B. Tô até vendo aqui, tem 27 jogos aí na Série B, todos como titular. A média aí de 1,9 desarmes, mais de 4 bolas recuperadas por jogo. Aí teria que ver um pouco mais, né? Não dá para contratar só por estatística, tem que observar. O pessoal tá falando de uns nomes aqui, Gerson vai vir pro Cruzeiro, Richard Rios. Ô, gente, calma, galera, não é assim não. Nós não estamos com esse dinheiro todo, não, pô. O Gerson nem tá jogando lá na Rússia, não sei se ele tá com alguma lesão, mas o Richard Rios fez até gol contra recentemente pelo Benfica, né? É um cara que o Benfica pagou muito caro e teve briga de foice no escuro aí, né? A Roma teve muito perto de fechar com ele acabou indo para Portugal. Acho que seriam boas contratações, mas não dá para a gente sonhar com esse gasto todo, né, gente? Desse perfil aí, né? De estar em todo lado do campo, né? E o Gerson, ele sai do Brasil muito mais um meia de lado de campo, né? Do que propriamente um volante. Ele já volta para o Brasil, na verdade, assim, e o Felipe Luiz usa ele muito mais como esse meia aberto. O Richard Rios já é mais esse volante mesmo, é um cara da construção, mas o Mourinho deu uma cornetada, né, no Richard Rios. Falou que ele tem alguns problemas para jogar ali no espaço mais curto, depois desse jogo aí do gol contra o Chelsea, e uma galera tem pegado no pé dele lá, mas eu acho que o Cruzeiro, isso que o Samuel falou é muito importante, né? Hoje o camisa 5, ele tem que ser esse cara que se movimenta no campo todo, mas que tem essa dinâmica quando tem a bola,
E aí eu não estou falando que o Cruzeiro vai trazer esse cara, mas, por exemplo, um atleta que encaixa nesse perfil é o Caicedo do Chelsea, né? O cara que está no campo todo, é um cara que quando tem a bola também ajuda muito na construção, tem até demonstrado uma veia mais goleadora agora, né? Tem marcado seus golzinhos, mas eu acho que é tentar identificar esse perfil também no mercado para em algum momento você trazer um cara com essas características, né? Para fazer, e aí, de novo, como disse o Caramujo, com todo respeito ao Genta, esse box-to-box, o cara que te ajuda defendendo, mas que tem condições de chegar em zonas mais avançadas do campo. Boa. O pessoal já tá pedindo Rodri no Cruzeiro, Felipe Magalhães. Ô, Felipe, machuca muito, viu? Machuca muito. Fraco, cancela. O Emerson Luiz Valverde, o Douglas Dantas falou do Cauã Barros. O Cruzeiro tentou trazer o Cauã Barros, né? Mas o Vasco, acho que a hora que o Cruzeiro interessou, o Vasco falou assim: uai, mas vamos tentar usar esse menino aqui. E ele é um bom volante mesmo, tem jogado bem. Sabe um volante que eu gosto e que nessa temporada até começou como titular, depois acabou perdendo espaço, até pelo crescimento também do Bidon no Corinthians, o André Carrilho. Gosto do futebol dele, tá? Um atleta que tem a questão da parte física que nós estamos falando, tem qualidade técnica também, mas enfim, é um que me chama atenção jogando futebol brasileiro. Não, ele é bom jogador. É que ele já é bem mais velho, né? Já tá com 34. Uhum. Então, assim, acho que é difícil pensar nele. Quer dizer, você trouxe Eduardo, trouxe Bolasso, mas e foi o Ramon Dias que transformou ele em volante, né? Assim, um terceiro ele homem de meio, porque ele era um pontinha bem comum. Teve alguns bons momentos, mas estava numa fase bem discreta da carreira. Muita gente falando do Fabinho, né? Gente, o Fabinho tem a amizade com o Jardim lá, mas daí a vir pro Cruzeiro tem uma distância. O contrato dele lá no mundo árabe tem mais alguns meses ainda, né? E é um salário bem interessante, tipo, metade da folha do Cruzeiro. Então ele precisaria reduzir muito, né, seus vencimentos para caber na realidade do nosso clube. Mas claro, que é um jogador de muita qualidade. Um nome bem mais jovem que foi sugerido aqui pelo TP9. Gosto demais do Zé Lucas do Sport. A multa deve ser alta, mas é bom demais. Samuca, tem algo sobre o meia do Atlético? Aí aqui acho que ele já está fazendo gancho com o Dudu. Tem alguma novidade, Samuca? Tá mutado. Uma informação que veio do Cruzeiro é que não tem nenhuma negociação não, viu, Caramujo? E nem sei se vai ter, viu? Acho que o Cruzeiro já fez o serviço lá com o Atlético Paranaense lá, já trouxe o Cauã Moraes. Não sei se mexe com isso aí mais não.